Olá, como vai? Tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Nathalie Fagundes, eu sou nutricionista funcional e também terapeuta holística. Eu atendo muitas pessoas no meu consultório que buscam emagrecimento, melhora da saúde e também no processo de terapia holística que eu trabalho, também atendo muitas pessoas que buscam emagrecimento, entender por que, né, é tão difícil conquistar o emagrecimento. Então hoje eu vim conversar com você sobre isso, né, sobre o processo de emagrecimento, por que as pessoas engordam, quais são as causas, né, de estar acima do peso e como solucionar isso. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui são realmente as causas, né? Por que as pessoas engordam? Por que existe esse desequilíbrio, né, de estar acima do peso e também com problemas de saúde. O primeiro ponto importante sobre isso, que para mim é fundamental, é o desequilíbrio nutricional. Então, existe um excesso de consumo de alimentos gordurosos, alimentos cheios de açúcar, industrializados, alimentos muito processados, que fazem com que o corpo inflama, fazem com que existe um acúmulo muito grande de gordura no corpo. Junto com isso, tem também o baixo consumo de alimentos saudáveis, os alimentos que têm nutrientes, que vão levar nutrientes para o nosso corpo. Então, esse desequilíbrio do excesso de consumo de alimentos que não são bons para a saúde e o baixo consumo de alimentos que o nosso corpo precisa, que tem nutriente, causa esse desequilíbrio, causa obesidade, sobrepeso e muitos problemas de saúde. Então, para você começar a ter uma alimentação saudável, uma vida saudável rumo ao emagrecimento, precisa observar como é que está a alimentação. Parece que é muito óbvio isso, mas para algumas pessoas ainda é difícil, porque tem muita informação na mídia e acaba confundindo a cabeça das pessoas, né? O que é fato é que o nosso corpo precisa de nutrientes. Então, o nosso corpo precisa de vitaminas, de minerais, proteína, carboidrato, que vêm dos alimentos naturais, dos alimentos que vêm da terra, também das carnes, né? Também do queijo, do leite, e desses alimentos que são considerados os alimentos saudáveis. Então, nosso corpo precisa disso. É como um carro que foi fabricado para utilizar álcool como combustível e você coloca a gasolina. O carro vai pifar, não vai dar certo. O nosso corpo é a mesma coisa. Nosso corpo foi fabricado para receber nutriente, para funcionar à base de nutriente, de energia proveniente dos alimentos saudáveis, naturais. E a gente acaba colocando alimentos que não são saudáveis, alimentos muito processados pela indústria. Então, isso causa todo esse desequilíbrio. Então, a base principal é a qualidade dos alimentos. Então, você tem que substituir os alimentos que são muito processados, com muita gordura, com muito açúcar, por alimentos mais saudáveis, alimentos que são que vêm da terra, né? Que Deus deixou aqui pra gente. Eu falo muito isso, né? Para quem acredita em Deus, né? Que foi o que Deus deixou pra gente. Então, a gente tem que se alimentar disso, porque foi para isso que o nosso corpo foi feito. Então, isso é muito importante frisar. Então, diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos muito gordurosos, fast food, e aumentar o consumo de alimento, de comida de verdade, porque é isso que o nosso corpo precisa, de nutriente que vem desses alimentos. Outro fator que causa obesidade e sobrepeso é a quantidade de alimentos ingeridos. Então, é importante analisar isso também, porque é assim, vou explicar de uma forma bem didática. Durante o dia, nós gastamos caloria. Nosso corpo precisa de energia para fazer as funções básicas e as funções do dia a dia. Então, vamos imaginar que você gaste 2.000 calorias para você no seu dia inteiro. Se você consome 2.000 calorias, você vai estar no equilíbrio. Então, você não vai estar nem perdendo nem ganhando. Se você quer emagrecer, você tem que consumir menos calorias do que você consome hoje. Então, se você precisa de 2.000 calorias para você ter a disposição, né, para fazer as coisas do dia a dia, você consome, você vai estar mantendo. Você precisa diminuir o consumo. Então, 1.700, 1.500 calorias, que assim o seu corpo vai tirar o restante que ele precisa de energia do estoque que você tem. E o contrário também acontece. Se você consumir mais calorias do que o que você gasta, o seu corpo vai estocar. Então, se você gasta 2.000, você consome 2.500, o seu corpo vai estocar essas 500.
Então, tanto você precisa diminuir o consumo de calorias, diminuir a quantidade de alimentos, tanto quanto gastar também. Então, se você considera que já come pouco, que a quantidade de alimentos que você come não é tão grande assim, mesmo assim você não consegue emagrecer, observa se você não precisa fazer alguma atividade física para você gastar energia, para você tirar essa gordura, né, que está estocada no seu corpo. Isso você vai fazer com atividade física ou consumindo menos alimentos. Então, a quantidade também é algo que a gente trabalha no processo de emagrecimento, e a qualidade. Então, a qualidade eu já falei, né? Você consumir mais alimentos de origem vegetal, alimentos naturais, alimentos, comida de verdade, né? O basicão mesmo, arroz, feijão, uma carne, uma salada, um legume, não tem muito segredo, não é muito, né, não é algo assim fora do comum, é o básico mesmo que a gente deixou de comer. Começou a comer muito processado e deixou de comer o básico, o que era consumido há muito tempo atrás, e com a facilidade, né, da tecnologia, do mundo moderno, as coisas foram substituídas, né? Então a gente acaba comendo menos comida de verdade, comendo muito mais processado. Então essa é a qualidade, e a quantidade é importante também analisar. Se você consome uma quantidade de arroz, tenta diminuir. Se você consome 2 pães, come um. Então vê o que você consegue diminuir, sabe, de quantidade, porque isso já vai te ajudar a emagrecer, tá? Outra questão é o metabolismo, né? Alteração metabólica. Algumas pessoas têm alteração metabólica, como, por exemplo, alteração na tireoide, né? O hipotireoidismo, que faz com que o metabolismo fique mais lento e tenha mais dificuldade para emagrecer. Também tem outras alterações metabólicas, que são alterações hormonais, resistência à insulina, diabetes. E é importante analisar nesse ponto, porque a alteração nutricional, deficiência nutricional pode causar isso. Então, você não está com alteração na tireoide simplesmente porque você nasceu assim, né? Pode ser que algumas pessoas nascem com essa predisposição genética, mas a deficiência nutricional leva a alterações metabólicas. Então, é uma coisa que puxa a outra. Então, se você tem uma alteração na tireoide, se você está com uma resistência à insulina, está com pré-diabetes, está tomando medicamento, você também precisa ter uma alimentação saudável, que tem nutriente, que vai ajudar esse medicamento a fazer o efeito desejado, para que você não tenha que aumentar o consumo do medicamento e que de repente você consiga até diminuir a dosagem ou até parar o medicamento. Então, o uso de medicamento para essas questões não tira a necessidade de ter uma alimentação saudável, tá? Então, a alteração metabólica existe, né? Realmente, o hipotireoidismo, né, que foi o exemplo que eu dei, ele causa, pode deixar o metabolismo mais lento, causar obesidade, mas ele não é o único, assim, né? A sua alteração, né, a sua alimentação inadequada pode ter causado o seu hipotireoidismo. Então, é importante analisar isso. É um conjunto de ações, sabe? Não é uma coisa isolada, é um conjunto de ações. Assim como a questão genética, que eu vou falar agora. Muitas pessoas jogam, né? Eu sou assim porque meus pais são assim, então acaba jogando a culpa na genética. É interessante, né? Porque a gente tira a nossa responsabilidade, coloca a responsabilidade em outra coisa, em outra pessoa. Mas a genética, ela não determina que você vai ser assim. O que determina é o seu ambiente, é o que você está fazendo, como é que está o seu dia a dia, como é que está o seu hábito, a sua rotina. A genética conta? Sim. Algumas pessoas têm alterações genéticas que faz com que a gordura seja metabolizada de uma forma mais lenta, que tenha mais dificuldade com a absorção de açúcar. Só que a gente já sabe que não é só isso que vai ser o causador, né, da obesidade ou do sobrepeso. Você pode ter essa alteração genética, mas o seu ambiente, a sua rotina, o seu hábito pode mudar isso, pode fazer com que aquela genética não determine o seu futuro, não determine a sua vida, a sua saúde. Então, os nossos hábitos que vão determinar como que vai ser a nossa saúde, isso as pessoas acabam esquecendo, né? Porque hábito é o dia a dia, as coisas que a gente faz, o consumo que a gente tem dos alimentos, que faz com que a gente tenha o que a gente espera ter, né? Então, se você consome alimentos gordurosos, se você tem uma alimentação inadequada, você vai ter o resultado
que isso vai trazer para você. Se você tem um hábito saudável, se você tem uma alimentação saudável, você vai ter esse resultado também, que é um corpo sadio e, né, magro, né, se for o seu desejo. Então, a genética não é 100% vilã, assim, né? Então, não coloque a culpa na genética do seu sobrepeso. E tem a questão emocional, que eu gosto muito de trabalhar, que para mim hoje faz muito sentido, junto com o plano alimentar, que é entender a causa do sobrepeso, a causa da obesidade nas pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de manter uma dieta saudável, de ter uma alimentação saudável, tenta de tudo, tem a melhor dieta que o nutricionista passa, mas não consegue seguir. Então, eu fui na terapia holística buscar por que isso acontece. Encontrei muitas respostas e tenho trabalhado muito com isso, porque para mim faz muito sentido. Eu vou trazer também uma questão genética emocional para vocês entenderem. Então, a pessoa que vem de uma família de todos, né, a maioria obeso, sobrepeso, a pessoa emocionalmente se mantém naquele padrão para se manter pertencente àquela família, né, para honrar aquela família, para ser igual. Então, isso é a questão genética emocional, né? É uma crença genética que a pessoa tem de que ela precisa ser daquele jeito para fazer parte daquela família. Outras questões emocionais que a gente pode, que eu falo aqui, posso falar aqui para vocês, é a questão de abuso. Algumas pessoas que sofreram abuso na infância, na adolescência, tendem a ter um excesso de peso, porque a gordura, ela representa para o nosso corpo segurança. Então, quando você está acima do peso, no seu sistema de crença, você vai estar se sentindo seguro. E tem a questão também da estética, né? Muitas pessoas, algumas dessas pessoas que sofrem abuso, tendem a engordar para se sentir feia, para não atrair o abusador novamente. Então, essa é a questão emocional que eu gosto de trabalhar, que é limpar todos esses bloqueios, essas crenças, todos esses traumas, para que a pessoa tenha o caminho livre para conseguir seguir uma dieta, fazer atividade física. Então, tudo que eu falei é um conjunto de ações. É você ter qualidade na alimentação, é você olhar a quantidade do que você consome, verificar se tem alguma alteração metabólica, questão genética também e a questão emocional. Então, é um trabalho multidisciplinar no combate, né, no tratamento da obesidade e do sobrepeso. Então, se você está aqui, né, que está com essa questão de sobrepeso, comece agora a analisar a sua vida, comece a analisar a sua alimentação, veja o que você consegue mudar. Veja se você precisa fazer algum tratamento psicológico, emocional. Se você tem alguma dessas questões que eu falei, né, emocionais aqui, procura um médico, de repente você tem uma alteração metabólica também, para que você faça, né, esse combo de cuidados para que você consiga alcançar o seu peso desejado e também manter a saúde, se o seu objetivo não é emagrecer, mas que você tenha saúde e evite ter doenças, né, porque os maus hábitos alimentares acaba causando também muitas doenças crônicas, que são o que está matando hoje em dia. Eu quero contar para vocês, né, desmistificar, né, algumas questões aqui também sobre emagrecimento, falar sobre alguns mitos, né, sobre emagrecimento. Um deles são os chás emagrecedores. Existe, né, muitas empresas que fazem chás com o objetivo de vender para as pessoas emagrecerem. O chá ajuda, tá? Não é vilão, não. O chá não é ruim. Eu mesmo prescrevo chá para os meus pacientes. Só que o chá sozinho não faz milagre, entende? Precisa também de ter ação na alimentação e na atividade física. Então, o chá, ele ajuda, mas ele não faz nada sozinho. Então, é importante você ter uma alimentação saudável também, tá fazendo um tratamento para que o chá tenha o efeito desejado dele. Tá? Então, o chá sozinho não vai te, né, emagrecer. Você vai desinchar, você vai se sentir mais leve, só que o objetivo mesmo de emagrecer e se manter magro, ele sozinho não consegue fazer, tá? Água com limão em jejum também não emagrece. Ela ajuda muito em questão de digestão, de melhora de detoxificação. O limão, né, tem vitamina. Então, assim, é um nutriente, é interessante você tomar, mas não com o objetivo de emagrecer, porque ele também não faz isso, né?
Não existe esse milagre, né? Se fosse assim, seria muito simples. Consumo de alimentos diet light. Algumas pessoas vão procurar emagrecer e acaba trocando. Então, começa a consumir tudo light ou tudo diet. Então, diet são alimentos produzidos para diabéticos, né? Mais especificamente. Então, eles tiram açúcar e colocam adoçante, algum tipo de adoçante. Ah, é legal? Para quem é diabético, sim, pode ser. Nem tanto também, né? O excesso de consumo de diet também não vai ser bom nem para o diabético. E tem uma questão interessante, que é o açúcar, ele agrega sabor ao alimento, então ele adoça, mas também ele traz outras características, da maciez, por exemplo, a textura. Então, quando eles tiram o açúcar, eles têm que colocar adoçante, colocar outros aditivos para manter aquele alimento com aquela maciez, com aquela textura, com aquele sabor. Então, muitas vezes o alimento dietético, ele tem muito mais aditivos químicos do que o que não é dietético. Então, não é uma substituição muito legal. E o light, ele é reduzido de algum nutriente. Então, tem o sal light, que ele tem menos sódio, alguns alimentos light, né, que tem menos açúcar. Mas também não é algo que precisa ser trocado sempre, né, que tem que ter no seu armário todos os alimentos light, que também não é legal. O que eu falo é comida de verdade. Se você tem uma alimentação 90% comida de verdade, com arroz, feijão, né, legumes, verduras, frutas, você vai consumir seu alimento industrializado, um chocolate, sem que precisa ser diet ou light. Porque você sabe que 90%, que 95% você está se alimentando de forma saudável. Então, quando você for consumir aquele alimento que você gosta, que consuma da forma que você gosta, sem preocupação, sem medo, sem culpa, tá? E outro mito também que eu quero trazer para você é de comer a cada 3 horas. Muito falou-se antigamente de que comer a cada 3 horas ajuda a emagrecer, mas isso não é que seja um mito, é que depende para cada pessoa. Para algumas pessoas é interessante, pelo fato de quando a pessoa vai comer e estar com fome, né, vai comer quando está com fome, acaba comendo demais. Então, se você tem esse padrão, né, nossa, quando eu tô com fome eu como até as paredes. Então, é ideal que você coma a cada 3, 4 horas, que você coma alguma coisa antes de você saber que você vai ter fome. Porque a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe a cada quanto tempo a gente precisa comer, que horário que vai dar fome. Então, se você é essa pessoa que quando tá com fome come até as paredes, é interessante você comer a cada 3, 4 horas, o que for mais adequado para você. Tem pessoas que lidam muito bem com jejum, tem pessoas que ficam muito bem comendo somente quando tem fome. Então, isso vai depender de cada pessoa, não existe uma regra, tá? Então, esse é um mito também, que tem que comer a cada 3 horas. Se você não se sente bem comendo a cada 3 horas e quando você vai comer, estando com fome, você consegue ter esse controle, tá ótimo, maravilhoso. Então, você até vai conhecendo um pouco o seu corpo. Eu quero mostrar para vocês, falar para vocês sobre como que é uma alimentação saudável, né? O básico de uma alimentação saudável. Então, vamos pensar numa refeição, almoço e jantar. Tem que ser composta por carboidrato, que vem do arroz, da batata, da mandioca, do macarrão, composto por uma leguminosa, que são os feijões, grão de bico, que também são fonte de proteína. Então, para quem é vegetariano, as leguminosas entram na substituição da carne. Os vegetais, né, que são verduras e legumes, e uma fonte de gordura, né, que pode ser um azeite na preparação, no tempero da salada, pode ser uma castanha, pode ser fazer uma farofinha de castanha para colocar sobre a comida, sobre a salada. Tem pessoas que gostam de colocar abacate, por exemplo, na salada também, então é uma fonte de gordura. Então, essa é a base de uma alimentação, de uma refeição. E a proteína, que vem da carne, para quem consome carne, e da leguminosa para quem não consome, né? O tofu também é uma fonte de proteína vegetal. As carnes sempre com pouca gordura, né? Aquela gordura aparente, né? Tipo uma picanha, então aquela camada de gordura. Não é interessante ter o consumo excessivo dessa gordura. Mas carnes magras, frango, peixe, ovo, queijos, não tanto numa refeição como um almoço e jantar, mas é interessante você colocar no café da manhã ou no lanche da tarde, mas é basicamente isso.
eu disponibilizei uma apostila que eu tenho um exemplo de cardápio de um dia para vocês. Então, para você seguir, para você dar uma olhada, adequar, né, o que for os alimentos que você gosta, que tem mais tem consumo, né, mais habitual, mas é a base de uma alimentação saudável que dá para você seguir e ter muito sucesso, né, muito resultado com esse exemplo de cardápio de um dia que eu coloquei para vocês na apostila. Tá? Café da manhã, é interessante uma proteína, porque a proteína dá saciedade. Então, você consome uma proteína no café da manhã, você vai se sentir mais saciado, então vai sentir menos fome. Né? O carboidrato pode entrar no café da manhã na forma de fruta, ou na forma de uma mandioca, por exemplo, ou a tapioca. E, no caso, né, se você gosta de pão, também não tem problema nenhum, desde que ele seja acompanhado de uma proteína, que é muito mais interessante do que um pão com manteiga, que não tem essa quantidade de proteína que vai dar saciedade e vai também agregar um pouco mais de nutriente para o seu café da manhã. E as castanhas e as sementes, né, que hoje, né, a gente usa bastante castanha, semente de girassol, semente de abóbora, onde que eu coloco? É interessante nos lanches intermediários, então lanche da manhã, um lanche da tarde. Você pode fazer, né, essa farofinha que eu falei, com castanhas para colocar sobre a salada, mas é interessante também, eu gosto muito de colocar nos lanches, porque ajuda a dar saciedade. E no lanche da tarde, principalmente, as pessoas querem comer mais, né, ficar um pouco mais ansioso. Então, as castanhas e sementes são ótimas para consumir nesse horário, junto com uma fruta. Outras questões que fazem parte da alimentação e outras nem tanto, mas eu também preciso falar que faz parte do emagrecimento e de uma qualidade de vida. Consumo de água, né? Não podemos deixar de consumir água. Nosso corpo precisa de água para absorver nutriente, para o intestino funcionar direito, né? Nosso sangue, né, é a base de água, então precisamos de água. E qual é a quantidade que eu preciso? São 2 litros por dia? Depende de cada pessoa. Na apostila também eu deixei o cálculo para você saber quanto que você precisa de água para que você tenha esse consumo adequado no seu dia a dia, tá? Mas não deixe de consumir. Coloca lembrete no celular, né? Deixa a garrafa perto de você. Faça o que for possível para que você lembre de beber água, tá? Comer bem, mastigar bem, isso é super importante, porque o nosso estômago não tem dente, então a gente mastigar bem os alimentos é fundamental. Quando a gente mastiga bem os alimentos, a gente libera os nutrientes de uma forma muito mais fácil para o nosso corpo absorver. Então, é indispensável a mastigação. E para melhorar também a digestão, porque quando o alimento chega mal mastigado no nosso estômago, demanda muita energia ali para o nosso estômago, demora a digestão, pode ter o crescimento de bactérias que vão fazer fermentação. Então, algumas pessoas têm muitos gases, muito arroto, pode ser por conta da mastigação ineficiente, por mastigar pouco. Então, comece também agora a observar como é que você está se alimentando. O ideal é, colocou a comida na boca, descansa o talher no prato e mastiga, né? Ficou bem processado, engole. Depois você vai fazer outra garfada, vai preparar outra garfada para você comer. Então, só esse time, né, de você colocar o garfo ali no prato novamente e mastigar, você já ganha tempo mastigando, você vai ter essa melhor absorção dos nutrientes e a melhor digestão também. Então começa a ter esse hábito, tá? De começar a mastigar melhor. Hoje em dia tá muito difícil isso, porque as pessoas estão comendo sempre com pressa, mas sentar para comer é algo muito intenso, assim, né? A gente precisa ter esse momento, porque é um momento de cuidado com o nosso corpo, você está se alimentando. Então é importante você ter esse cuidado, né? De você preparar a mesa, de você sentar, de você tirar o celular de perto, não comer em frente à televisão e você focar naquilo que você está comendo. Começa a fazer isso que você vai observar, que você vai comer menos, você vai se sentir mais saciado, você vai saborear muito melhor os alimentos, tá? Então, tenha esse foco na hora que for comer, né? Tem essa presença, né? A gente fala de estar presente naquele momento, que muitas vezes a gente não tá. A gente come ali por comer, só para matar fome, só porque tá no horário de comer. Então, tem essa presença que é muito importante, vai fazer muito bem para você. Dormir bem também é importante no processo de emagrecimento.
ter uma noite de sono tranquila, uma noite de sono que seja completa, que revigora, que descansa. Isso é importante também para o sono. Então, tem que ter uma noite de sono tranquila, apagar a luz, sem celular perto, desliga o Wi-Fi, desliga a internet, para que você não tenha nenhum estímulo visual, nenhum estímulo que vai te atrapalhar, que vai despertar você desse sono. Alguns despertares estão normais para ir no banheiro, mas procura sempre voltar, já deitar, já fechar os olhos, e não assim, sabe? Foi no banheiro, voltou, mexe no celular. Então isso vai despertando. Então tenha esse foco de você ter uma boa noite de sono. Tenta dormir mais cedo um pouco, não fica muito no celular antes de dormir, porque as luzes atrapalham o nosso sono. Evita a televisão também antes de dormir, 30 minutos antes é o ideal de você evitar celular e televisão. Então, esse é um fator importante que você também precisa analisar, porque isso pode estar sendo um dos causadores do seu excesso de peso, né? Pode estar dificultando de você emagrecer e conquistar o peso que você deseja. E ter saúde, né? Descansar, relaxar. O sono revigora, é muito, muito bom, né? Ter uma boa noite de sono. E, por último, e não menos importante, cuidar das emoções. Tentar relaxar, tentar ter menos estresse, né? Ver o que te estressa, ver como é que tá a sua vida emocional e tentar encaixando, sabe? Resolvendo, assim, os problemas que vão surgindo, para que você fique menos estressada possível, para que você tenha mais calma, para que você tenha mais presença na sua vida, para que você consiga solucionar os seus problemas de forma mais clara, mais precisa. Então, cuidar da emoção é muito importante também. Então é isso, né? O que eu gostaria de falar para você se cuidar, se alimentar bem, observar a quantidade do que você consumir mais alimentos de verdade, comida de verdade, né? Alimentos naturais que vêm da terra, que Deus deixou pra gente. Diminuir o consumo de alimentos industrializados que não faz bem e beber mais água, cuidar do seu sono, cuidar da sua saúde mental. Né? Através de terapia, através de oração, né? O que for mais fácil, mais tranquilo para você, o que for mais acessível, o que você mais gosta de fazer. Então é super importante cuidar de todos esses aspectos que vão ajudar você a ter saúde e ajudar você também no emagrecimento. Meu nome é Nathalie, nutricionista, terapeuta holística. Eu peço que me siga no Instagram para você acompanhar um pouco mais do meu trabalho. E aqui eu vou deixar a apostila explicando um pouco mais do que eu falei e com algumas receitas, o exemplo de cardápio, né, que eu falei para vocês, para que você consiga se basear mais ou menos, né, de como você pode ter uma alimentação melhor. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, vocês têm o meu contato no Instagram, tem o meu contato no WhatsApp também. Estou à disposição para esclarecer dúvidas, será um prazer contribuir com a vida e com a saúde de vocês.